Os primeiros eclipses foram registrados há cerca de 4.000 anos na Babilônia. Ao longo da história, provocaram medo e admiração. Ao observarem os eclipses, povos de diferentes épocas relacionaram este fenômeno com a intervenção de algumas figuras mitológicas que estariam a tentar devorar os astros e a sua luz. No século 7 a.C., o poeta grego Arquíloco escreveu sobre um eclipse total do Sol, visto na Grécia, que dizia: "Nada mais no mundo pode me surpreender, pois Zeus, o pai dos deuses olímpicos, transformou o dia em noite escura, escondendo a luz do sol florescente. E agora, o terror e a escuridão perseguem a humanidade. Tudo pode acontecer." Sejam bem-vindos ao canal Astroom, o seu lugar para a astronomia. Antes de prosseguir, se você gosta do conteúdo deste canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, pois cada inscrição é muito importante para este recente canal. E não se esqueça de clicar aí no like, é apenas um clique que vai ajudar muito esse canal. Veremos no decorrer deste vídeo os diferentes tipos de eclipses que acontecem não só em nosso planeta, mas em nosso sistema solar e além dos limites do nosso Sol. Um eclipse é um evento astronômico que ocorre quando a posição de um objeto celeste em trânsito se projeta à frente da posição aparente de outro objeto mais distante, segundo a perspectiva de um observador. O termo eclipse é derivado do grego antigo, que significa deixar para trás. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, lançando uma sombra na Terra que bloqueia total ou parcialmente a luz do Sol em algumas áreas. Isso só acontece ocasionalmente, porque a Lua não orbita exatamente no mesmo plano que o Sol e a Terra, o que acontece em média 2 vezes por ano. Um eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face do Sol. Os observadores que estão no centro da sombra da Lua, quando ela atinge a Terra, experimentarão um eclipse total. O céu se escurece como se fosse amanhecer ou anoitecer. Se o tempo permitir, as pessoas no caminho de um eclipse solar total podem ver a coroa solar, a atmosfera externa do Sol, que normalmente é obscurecida pela face brilhante da nossa estrela. Um eclipse solar anular acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas em seu ponto mais distante da Terra. Como a Lua está mais distante da Terra, aparenta menor que o Sol e não cobre completamente a estrela. Como resultado, a Lua aparece como um disco escuro em cima de um disco maior e brilhante, criando o que parece ser um anel ao redor da Lua. O próximo eclipse anular acontecerá nos Estados Unidos e será em 14 de outubro de 2023. Um eclipse solar parcial acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas o Sol, a Lua e a Terra não estão perfeitamente alinhados. O Sol parece ter uma sombra escura em apenas parte de sua superfície. Durante um eclipse solar total ou anular, as pessoas fora da área coberta pela sombra interna da Lua veem um eclipse solar parcial. Às vezes, um eclipse pode mudar entre anular ou total à medida que a sombra da Lua se move pela superfície da Terra. Isso é chamado de eclipse solar híbrido. Nos eclipses lunares, a Terra passa entre o Sol e a Lua. Quando isso acontece, o nosso planeta bloqueia a luz solar, que normalmente é refletida pela Lua, lançando uma sombra no nosso satélite. Isso é diferente das fases da Lua que vemos mudando ao longo do mês. Essas fases ocorrem porque às vezes o Sol está iluminando áreas da Lua que não podemos ver da Terra. Um eclipse lunar pode ocorrer somente na fase da Lua cheia, que é quando a luz do Sol ilumina completamente a Lua do nosso ponto de vista. Um eclipse lunar geralmente dura algumas horas. Existem 3 tipos de eclipses lunares. Pelo menos 2 eclipses lunares parciais acontecem todos os anos, mas os eclipses lunares totais são mais raros. Inclusive, teremos um eclipse total da Lua no Brasil, no dia 15 de maio agora, de 2022, iniciando-se aproximadamente às 23 horas e 20 minutos do dia 15, atingindo seu ponto total a 1 hora e 30 minutos da madrugada do dia 16 de maio e seu término às 2 horas e 55 minutos. Um eclipse lunar total ocorre quando a Lua e o Sol estão exatamente em pontos opostos da Terra. Embora a Lua esteja na sombra da Terra, alguma luz solar ainda a atinge.
A luz solar passa pela atmosfera da Terra, que tende a dispersar e absorver comprimentos de ondas mais curtos de luz azul. Isso faz com que a Lua durante um eclipse total pareça vermelha para os observadores na Terra. Um eclipse lunar parcial acontece quando apenas parte da sombra da Terra cobre a Lua. Em um eclipse lunar parcial, a sombra da Terra aparece muito escura na Lua. A quantidade da Lua coberta ou eclipsada depende de como o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Durante um eclipse lunar penumbral, a Lua viaja através da penumbra da Terra, a parte tênue e externa da sombra da Terra. Quando esse fenômeno acontece, há apenas um leve escurecimento na Lua. Esse tipo de fenômeno não se limita apenas ao nosso planeta, mas é um evento muito comum em todo o universo. A câmera Mastcam-Z gravou um vídeo de Phobos, uma das luas de Marte, para estudar como a sua órbita está mudando ao longo do tempo. O rover Perseverance da NASA capturou impressionantes imagens de Phobos, cruzando a face do Sol. Essas observações podem ajudar os cientistas a entender melhor a órbita desse satélite e como a sua gravidade puxa a superfície marciana, moldando a crosta e o manto do planeta vermelho. A imagem foi capturada em 2 de abril, Sol 397 da missão. O eclipse durou pouco mais de 40 segundos, muito mais curto do que um eclipse solar típico envolvendo a Lua da Terra. Phobos é cerca de 157 vezes menor que a Lua da Terra. A outra lua de Marte, Deimos, é ainda menor. Diferentemente do que acontece na Terra, os eclipses ocorrem com maior frequência em Júpiter, devido ser um grande planeta com muitas luas. Além disso, ao contrário da maioria dos outros planetas no sistema solar, o eixo de Júpiter não é altamente inclinado em relação à sua órbita. Então, o Sol nunca se afasta do plano equatorial do planeta gasoso. Isso significa que as luas de Júpiter regularmente projetam suas sombras no planeta ao longo do ano com muita frequência. Eu, particularmente, já observei e pude fazer algumas fotografias de eclipses em Júpiter, usando um telescópio refletor de 180 mm. A sonda Juno, que está em operação no gigante gasoso, já fez alguns registros desses eventos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre essa missão e suas descobertas no maior planeta do Sistema Solar. Vou deixar no primeiro link da descrição. Os eventos eclipsantes também são conhecidos por ocorrerem em alguns sistemas estelares binários. Estrelas binárias eclipsantes são estrelas variáveis, não porque a luz de cada uma das estrelas componentes varie, mas por causa de seu movimento eclipsante. A estrela mais notável desse grupo, dentre muitas outras, é a estrela Algol, localizada na constelação de Perseu e conhecida pelos árabes como a Estrela Maligna, devido suas mudanças bruscas de luminosidade a cada quase 3 dias, que é o tempo em que uma estrela se posiciona em frente de sua companheira. A curva de luz de uma estrela binária eclipsante é caracterizada por períodos de luz praticamente constante, com quedas abruptas na intensidade. Se uma das estrelas tiver maior dimensão que a outra, uma será obscurecida periodicamente por um eclipse total, enquanto que a outra será obscurecida por um eclipse anular. O período orbital de uma binária eclipsante pode ser determinado pelo estudo de sua curva de luz. Como podemos ver, os eclipses são fenômenos espetaculares e que não estão somente restritos ao nosso planeta, mas existe em todo o universo. E aqui reforço o lembrete que no dia 15 para o dia 16 agora de maio de 2022, teremos o único eclipse total da Lua neste ano, iniciando-se aproximadamente às 23 horas e 20 minutos. Fique atento e não perca! E deixe aí nos comentários, você vai acompanhar esse evento? Ou se está vendo esse vídeo após essa data, você acompanhou o eclipse total da Lua de maio de 2022? Me diz aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, clica aí no like e compartilhe com um amigo. Isso vai ajudar muito o canal. Meu muito obrigado e até a próxima.